Alô, pessoal! Começando mais um de letra 198. Estamos chegando aos 200 programas. Lembrando que você ajuda a gente curtindo, compartilhando, mandando o seu like, fazendo o boca a boca para que a gente chegue o mais rápido possível nos 20 mil inscritos no canal. Quem diria, estava fazendo esses dias, viu, Matheus Afonso, com o Carlos Bório, o Futebol Raiz 100. E eu fui ver quantos inscritos a gente tinha no primeiro Futebol Raiz. A gente tinha, sei lá, 1.000 inscritos no canal. E agora já somos mais de 18 mil. É a magia da internet, né? Magia da internet deste glorioso YouTube. Mas, senhores, não tem como a gente não começar falando do personagem da semana. Ele já tinha sido destaque do jogo do Curitiba na sexta-feira com Volta Redonda e agora no jogo de ontem contra o CRB, aí em Maceió, né, Bório? O homem, não dá nem para dizer que ele não fez chover, porque até choveu, né? Choveu bastante. Ele fez chover mesmo, cara, é impressionante. Eu fiquei impressionado com a atuação do Morisco, cara, porque ele literalmente salvou o Curitiba de uma derrota, né, cara? Ele mudou o placar do jogo, né? Mudou o placar do jogo. Tá doido, cara. O Curitiba começou o jogo parecendo que não era o líder do campeonato. Parecia um time que se encolheu, sei lá o que aconteceu com a escalação do Mozart, ou a cabeça dos jogadores, porque foi um time passivo, né? O time não tinha meio de campo. O CRB começou com tudo, dominou o jogo o tempo todo, estava o tempo todo martelando lá na área do Curitiba. E se não é uma atuação de gala do Morisco, que nem foi ontem à noite, cara, tinha sido uma saraivada contra o Curitiba. O Guilherme Moreira, meu caro João Matheus Joaquim, ele disse algo que eu acho que tem muito a ver, né? Se fosse em outros tempos, tinha sido 2, 3 para o adversário. E no final o Curitiba ganhou o jogo. Teria sido um 4-1, né? Teria sido um 5-0, um 5-1, alguma coisa assim, porque realmente, só completando tudo que falaram, né? O Morisco no SofaScore conseguiu 10 pontos. Né, uma nota impressionante, assim, tipo, uma atuação que foi o meu destaque até no título mesmo. Eu falei, cara, eu vou fazer o texto aqui. O gol de pênalti no final foi mais um alívio para o Coritiba, porque realmente o empate já estava ficando de bom tamanho. Quem garantiu essa vitória mesmo para o Coxa foi o Morisco. E como mesmo você disse, se fosse em outras épocas, né, não muito longe, 2, 3 anos atrás, teria sido bem diferente o jogo de ontem. Vitória de time que vai subir, Matheus. Com certeza. Acho que mais uma vez mostra, né? Acho que essa vitória é característica do time que vai subir. A gente falou muito sobre o Santos no ano passado, né? Que muitas vezes não jogava, muitas vezes não. Basicamente a Série B, assim, teve poucos momentos em que jogou muito, né? Se teve, mas vencia jogos, né? Visitava adversários, conseguia bons resultados. E foi o que o Coritiba conseguiu fazer ontem. Claro, o Morisco, eu acho que talvez pegue desprevenido muita gente que não acompanha o futebol paranaense, né? Olhar lá a nota do soft score do cara, nota 10, nota 9.8, 9.9, meu Deus, o que está acontecendo? Mas, sinceramente, não me surpreende. Quem acompanha o Morisco desde a base, desde o sub-20. Eu via ele e falava, cara, esse moleque é um absurdo, né? E lembrar que ele só foi ter a oportunidade e aproveitou muito bem. Se não falha a minha memória, foi quando o Luan Poli tomou 3 frangos num jogo, acho que contra o Sport. Bahia. E aí precisou, e aí ele foi, e aí nunca mais saiu, e claro, ainda teve uma lesão esse ano, voltou, parece que o cara voltou ainda melhor, né, e vai ajudar o Curitiba. Acho que isso é claro, nítido.
eu acho que ainda vai surpreender muita gente, porque é engraçado você, principalmente, acompanhar os comentários assim de redes sociais, né? A galera falando, cara, o Flamengo precisa contratar esse goleiro amanhã, o Bahia precisa contratar esse goleiro amanhã, o São Paulo precisa, tá aí, precisa contratar. Aí os caras, tá aí o reserva do Everton. Cara, ele não vai, é muito pouco provável, assim, a gente não pode dizer nunca, mas é muito pouco provável que o Morisco saia para outro time brasileiro. Né? Já tiveram propostas, talvez não, claro, nas cifras que o Coxa queriam, mas já tiveram propostas e ele tem a cabeça muito boa, que ele quer jogar na Europa, que ele quer construir uma carreira sólida lá, que ele tem pensamentos grandes, e tem tudo para acontecer. Eu acho que seria também uma grande mudança de caminho se isso não acontecesse, porque qualidade para isso ele tem, cabeça para isso ele tem, e pô, é um garoto que além de tudo joga muito futebol. A atuação, né? É que, cara, além de tudo, ainda teve aquela defesa absurda, né? Com uma mão só, né, Boric? Foi um negócio. Cara, aquilo foi impressionante, né? E esse ponto que o Matheus levantou aí, eu acho que o Curitiba voltando para a Série A, eu acho que é muito difícil de o Morisco permanecer no Curitiba, de defender o Curitiba na Série A. Eu acho que vai chover de proposta para cima dele, cara, e eu acho que o Curitiba não vai ter como segurar o Morisco. É o teste da SAF, né? Deixa eu pensar, né? Para dizer, não, bater no peito e dizer, nós aguentamos o repuxo, é agora, né? Agora não, né? No final do ano, né? Até quando que vai o contrato dele? Acho que é longo. Aí, João? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai naquele site lá, alemão. Porque se você pegar, por exemplo, um time da Europa que está precisando de goleiro. Na metade de 2024, ele renovou o contrato até 2027. 27. Então, assim, ver aqui o glorioso Transfer Market, que é meio furado, mas é para isso, né? Então, tá lá, contrato até 31/12/2027. Mas eu sou Curitiba, vou tentar renovar esse contrato aí por mais 2 anos. Vou estender esse contrato, cara. E aumentar a multa, porque, cara, você tem lá, o Neuer tá se aposentando no Bayern de Munique, né? Tá chegando no fim da carreira. Sim. O goleiro do Chelsea não é confiável nem um pouco, aquele Sanches lá, né? E são 2 gigantes que têm muita grana, muita grana. Esses caras chegam e quanto que é a multa? É tanto. É o que aconteceu com o Gerson do Flamengo, né? O Zenit veio. O Zenit veio. Quanto que é a multa? É tanto, tá aqui à vista. Pô, tchau. E aí não há SAF que segure, né? Pô, eu tô olhando aqui, né? E eu lembrei disso. Lembrar que depois da Copa São Paulo, que o Morisco fez, o Bragantino mesmo ofereceu na época, e o Morisco ainda não tinha pouquíssimos jogos como jogador profissional, 10 milhões, né, pelo Morisco, quando ele ainda basicamente não tinha jogado. E o Coxa negou, é claro que essas cifras hoje elas aumentariam e muito, né? Aí a gente vai falar em euro, né? 10 milhões, 15 milhões de euros. E assim como o Atlético conseguiu vender o Bento aí por, se não falha, por 18 milhões de euros, quase 20 milhões de euros, cara, o Morisco vai ser isso aí. Claro, estar na Série B neste momento não é uma vitrine tão grande, mas mesmo assim, cara, é impressionante o que ele faz, é impressionante a qualidade que tem esse menino, e eu acredito muito mesmo que vai ser um jogador gigantesco e a nível de seleção brasileira. O Bento foi 18 mesmo, 18 milhões de euros. 18, né? O valor da negociação dele. É um jogador que... Engraçado, né? Você vê, a gente está aqui já com quase 10 minutos de programa, basicamente só falamos do Pedro Morisco, o Bório deu uma pincelada sobre o jogo, mas isso mostra
a importância e o que o Matheus falou é verdade, né, João? Pipocou em rede social, né? Sim. Virou trend o homem, né? Foi o assunto do momento, porque não deu, o Morisco dá segurança para todo time do Coritiba jogar, né? Tipo assim, a galera, não estamos encaixando, não tá funcionando aqui, não tá funcionando ali, mas temos o Morisco no gol. Então a gente pode continuar tentando, se encaixando aqui dentro do campo, entendendo o adversário, porque qualquer bola que for pro gol, o Morisco vai pegar. Qualquer bola mais ou menos, né? Porque teve o primeiro lance lá do Herculano, que a bola bateu na mão e ele conseguiu chutar pro gol, mas daí, né, foi anulado, toda a defesa do Coxa parou por causa do toque na mão. Mas realmente... A mão e o Morisco acabaram com o CRB ontem, né? Acabaram com o CRB. E essa semana eu tinha visto, né, falando desse mercado europeu, parece que tem um clube inglês, eu só não vou lembrar exatamente qual clube inglês, porque eu vi alguma coisa por cima no Twitter, que também já estava de olho no Morisco, fazendo uma sondagem para tentar levar ele no futuro. Então, realmente, o melhor que o Coritiba pode fazer nesse momento, porque vai ser inevitável a saída dele, é segurar o máximo possível e aumentar o contrato, aumentar a multa, porque vai render uma boa grana para o Coritiba e futuramente, com certeza, vai estar numa seleção brasileira, vai estar numa Premier League. Não acredito que ele está realmente no nível da Europa, no nível da Premier League nesse exato momento, mas que continuando trabalhando, continuando fazendo o que faz, ele vai chegar rapidinho nesse nível e não sai mais dele. E lembrando, né, o Botafogo também fez uma sondagem naquele momento em que contratou o Léo Link, né? Acabou fechando. Para o Atlético foi um baita negócio, porque o Léo Link estava meio queimado. E para o Léo Link também, convenhamos, também foi um baita negócio, porque, querendo ou não, pelo menos no Mundial ele estava lá, ele pôde dizer, olha, eu joguei o Campeonato Mundial. Não entrei em campo, mas eu joguei o Campeonato Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Visitei o lugar tudo, foi bonito, né? Foi. Eu vi o meu time ganhar do PSG dentro de campo, sentado no banco de reserva. No melhor lugar do estádio. Pude comemorar o gol, né? Pude comemorar, abraçar os companheiros, né? O Ricardo, antes de passar para o Atlético, você comentou o jogo, inclusive, ontem. O que além do Morisco, o que se tira do jogo de ontem? Olha, positivamente eu diria que pouca coisa. Vocês já falaram muito aqui, para mim foi o segundo pior jogo do Coritiba nessa Série B, só aquela derrota para o Goiás foi pior, mas assim, Coritiba teve sorte de quem vai subir, né? É time que tá com a maré virada a favor, porque ontem, se não fosse o Morisco, como vocês já falaram aqui, o Coritiba não teria conseguido reverter a desvantagem, porque, mais uma vez, é impressionante como o Morisco leva a defesa nas costas em alguns jogos. Se fosse para pegar alguma coisa positiva, talvez o Alisson, que me surpreendeu ter começado como titular no lugar do Felipe Machado, porque todo mundo esperava o Giovani, e o Alisson foi um dos poucos que se salvaram ali no meio-campo. Mas, assim, é um time que teve muita dificuldade para criar, que pouco chegou no ataque. Parecia aquele Coritiba dos jogos contra o Maringá, por exemplo, no Campeonato Paranaense. E é absolutamente normal, depois de 8 jogos sem perder, você tem um jogo ruim. Só que como o time está bem ajustado, conseguiu suportar a pressão do CRB, ainda contou com a sorte no começo do jogo, aquele gol anulado por causa do braço, e depois contou com a sorte no final do jogo por outro braço, só que a favor. Então, a diferença é essa. É um time que está sabendo lidar com as adversidades e está conseguindo achar alguma coisa. Mas é um jogo que certamente vai ficar como lição de como não repetir os mesmos erros. Muito espaço na marcação. O João estava muito nervoso ontem, não o nosso João aqui, anuncia aqui. O João Almeida estava muito ansioso no jogo, cometeu muitos erros. Eu acredito que seja normal para um menino de 17, 18 anos que ganhou uma nova oportunidade de querer mostrar serviço e aí acabar se afobando porque do início de carreira. Então, assim, é um time que podia ter saído aqui. A gente tinha saído no 0-0, a gente teria falado que foi um bom resultado. Empatar fora de casa com o CRB, seguiria no G4, conseguiu uma vitória. Coritiba está a 4 pontos da sua melhor campanha em um turno de pontos corridos. Pegar os erros, mostravam-se aí 9 dias até o jogo contra o Paysandu, para o Mozart corrigir esses pontos, porque tem que evoluir. É um time que está pragmático, está encaixado, mas é sempre com sufoco, né? São raros os jogos que o Coritiba vence e não tem um perigo. Dessa vez contra o CRB, mostrou que é um time que está com sorte de quem vai subir, e assim,
já passou da metade do caminho, né? Se for precisa pensar em 64 pontos para subir, precisa só de 31 pontos em 22. Para quem somou 33 em 16, acho que é bem viável manter esse aproveitamento, que vai se lembrar desse jogo como aquele jogo que foram 2 pontos a mais conquistados, que conseguiu o acesso de forma antecipada. É o que eu vejo no cenário do Curitiba hoje. Você falou do Paysandu, lembrei que o Paysandu agora é o time do Thiago Heleno. E o Atlético, Matheus, ele vai então para o. Agora é o Atlético Plus. Atlético Prime. E aí? A gente Que precisa ver. O Goiás, né? Contra o Goiás, que é o vice-líder da Série B, né? O Goiás que, da mesma maneira que o Ricardo citou, o seguinte, né? O Curitiba, depois de 8 jogos sem perder, é natural que faça um jogo ruim. Eu acho que a questão do Goiás é diferente. Depois de 4 jogos ruins, talvez seja a hora de voltar a jogar bem. Então, é aquela frase: quanto mais você joga, quanto mais você perde, mais próximo você está da vitória. Grande Thiago Carpini. Exato. Então, o Atlético precisa... Hoje na fila do seguro-desemprego. Exatamente. Mas hoje em dia você faz isso online, é tranquilo. Eu passei por isso ano passado, é de boa. E assim, né, o ruim do Thiago Carpini é que o mercado técnico é tão rápido que eu acho que não vai nem dar tempo de pegar a primeira parcela do seguro-desemprego, né? Eu acho também que não vai rolar, não. Mas, enfim, é um jogo dificílimo para o Atlético. Essa que é a verdade. Eu acho que vai ser uma grande prova de fogo. Para o grupo, eu acho que ainda os reforços não serão titulares. Eu acredito, acho que todos eles vão entrar no jogo, mas todos entrando aí no segundo tempo. Eu acho que o Atlético ainda precisa fazer algumas movimentações, principalmente para a situação de meio campo. O Falcão saiu, não que o Falcão fosse um grande... o cara mais técnico do meio campo do Atlético, mas constantemente até era titular, né? O menos técnico, então, Atlético... quer dizer, né? Isso. E aí o Atlético precisa de mais um volante. Eu acho que é difícil assim dizer, porque muito se fala do Lucas Sacha, que eu acho que seria o principal nome, né, para essa janela do Atlético, mas o cara foi titular na Copa do Nordeste no último jogo contra o Fortaleza. Então não se sabe ainda exatamente até que ponto o Atlético vai conseguir negociar, até que ponto o Fortaleza quer liberar o jogador. Porque o que a gente sabe é que o Marcelo Paz ficou bastante incomodado com a atitude do Atlético em negociar primeiramente com o atleta e não diretamente com a diretoria do Fortaleza, né? Apesar que está acabando o contrato, já pode assinar pré-contrato agora a partir do meio do ano, que as coisas ficaram mais difíceis por conta disso. Enfim, acho que o Atlético precisa sim de um volante, né? O meio-campo ali do Atlético, hoje formado pela dupla de volantes de Felipinho e mais alguém que nunca se firma, dá questões claras de que precisa de mais um cara. Eu acho que o Lucas Sacha seria essa pessoa, porque Raul não se firmou, Patrick, sinceramente, eu teve um jogo que eu admiti que ele fez uma boa partida, que eu acho que foi contra o Brusque fora, que eu gostei do jogo dele, mas tirando isso, não vejo capacidade, sinceramente, assim, nenhuma Hein? O Patrick travou o Matheus, né? Não fale mal do Patrick. Patrick cortou a internet do Matheus. Patrick não, foi o presidente, foi o Petralha que falou: não, chega. Não pode mais. Acabou. Mas assim, gente, o Atlético vai para esse novo momento, né, Ricardo? Vamos ser bem sinceros. O que o Atlético jogou nesses primeiros 15 jogos, chegar a esse momento da temporada em sexto é lucro, né? Sim, total. E assim, tá estando em sexto e podendo voltar ao G4 se ganhar o jogo e contar com uma ajudinha de Avaí e Remo. E o Avaí e o Remo jogam fora de casa. Então não é tão absurdo você projetar o Atlético no G4 ao final da rodada. Talvez o mais difícil seja o Atlético fazer a parte dele, por 2 pontos. É um dos piores mandantes da Série B, o que vai de encontro com o histórico do Atlético jogando na Arena. 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.
É um desempenho muito ruim para um time que tem a terceira melhor média de público. E, por outro lado, pega o Goiás, que até o início da rodada, até a vitória do Curitiba ontem, era o melhor visitante da Série B. Então, agora o Curitiba assume esse posto, mas o Goiás está ali com um time que vem jogando muito bem fora de casa. Então, é um embate que, se for pegar pelo retrospecto, o Atlético vai ter muita dificuldade. Os reforços chegaram, mas foi o que o Matheus falou. Acho muito improvável que um deles seja titular. E se for, não vai resolver a situação, né, logo nos primeiros 45, 50 minutos que vai a campo, porque dificilmente os três vão reunir condições de jogar os 90 minutos. Até por isso eu acredito que o Viveiros e o Aguirre, principalmente o Aguirre, se for relacionado, ficam no banco. Talvez o Mendoza, por estar jogando mais recentemente e ser um pedido do Odair, talvez largue na frente para ser titular, mas também não acredito que para esse jogo. Então, na verdade, é um Atlético encorpado, mas que não vai mudar muito a sua postura, porque não teve tempo dos reforços se adaptarem e mostrarem alguma coisa para o Odair mexer. Então, para mim, vai ser mais do mesmo, mas eu espero que seja a mesma postura do jogo que foi contra o Amazonas, devido às proporções do adversário. Mas contra o Amazonas, o Atlético não teve muito susto, não teve muito problema, conseguiu uma vitória tranquila. Mas o histórico na Arena, recentemente, tirando a virada contra o Remo, que curiosamente não era o Odair que estava no banco, o Atlético vem sofrendo e vem tendo muita dificuldade de conseguir se impor diante dos adversários. No Atlético até conseguiu, mas aí quando tomou o gol não conseguiu reverter, buscar o empate. Aí o gol do Sebastião Gomes liquidou a partida ali mesmo, com quase todo o segundo tempo pela frente, mas o Atlético precisa se impor em casa. Se quer subir, tem que passar por uma reação em casa. Nenhum time consegue terminar no G4 se não fizer quase uma campanha impecável dentro sendo mandante. E o Atlético tem mais 11 jogos aí para conseguir um aproveitamento que você consegue 9 vitórias em casa, que seria bem factível, mais 27 pontos com os 23 que tem agora, já vai para 50. Aí você tem que somar mais 14, 15 pontos fora de casa, que o Atlético tem conseguido como visitante. Então, para mim, é crucial esse jogo contra o Goiás por ser um confronto direto, porque o Atlético precisa dar uma resposta jogando diante da torcida. E aí, né, Bório, é uma situação diferente do habitual, né? A gente fala anos e anos e anos e falava... Houve até aquele momento ali no pós-montagem da grama artificial que, não, o Atlético tem campanha boa em casa por causa da grama sintética, no final, até antes era melhor a campanha do que depois. Mas só que sempre foi boa, né? Bem isso. Tanto que o Atlético criou fama, né, no Brasileirão aí de ser um time quase imbatível dentro de casa, né? E como o Ricardo falou, né, agora tá pesando esses números aí de péssimo mandante, né? E assim, o Goiás é um adversário direto para uma das 4 vagas, né? Se o Atlético está pensando em voltar para a Série A, tem que passar por cima do Goiás. Não pode pensar nem em perder do Goiás de jeito nenhum. E vai pegar uma pedreira, né? Porque, como o Matheus tinha falado, o Goiás vem de 4 jogos sem vitória, né? E aí vai querer retomar a caminhada rumo à Série A, justamente em cima do Atlético. E também acho que os reforços dificilmente vão começar jogando mesmo porque seria uma questão de desespero do Odair, né? Se já botar os reforços que treinaram 3 dias aí como titular de um jogo tão importante como esse contra o Goiás, né? Se fosse um jogo mais tranquilo, eu acho que até poderia acontecer a estreia de algum como titular já de cara. Mas um jogo dessa importância como contra o Goiás, eu acho bem difícil que os reforços comecem jogando. O Matheus, você quer continuar falando mal do Patrick? Depois que ele travou a tua internet? Não, pelo amor de Deus. Eu acho que eu ia fazer uma piadinha que talvez... Eu acho que a gente até possa fazer, porque a gente tem lugar de fala, né? Eu acho que deu uma pesada na minha internet, entendeu? Daí acabou caindo. Mas, enfim... Mas, cara, enfim, o Atlético precisa contratar, acho que tem feito isso. É difícil você saber de nível, assim, desses caras que chegaram, né? E todos eles jogando fora, no futebol sul-americano. A gente sabe que talvez não seja muito parâmetro para a gente, tem que colocar isso para jogar. Eu acho que se movimentou, foi buscar. Eu acho que existe uma pequena chance. O único de ser titular ainda é o Viveiros, porque chegou antes, já está treinando há bastante tempo com a equipe, teve aí alguns dias de treinamento, mas ainda assim
né? Eu acho que a questão é para o segundo tempo, o Atlético precisa vencer. Eu acho que se vencer, existe uma grande possibilidade até de acabar a rodar dentro do G4, e aí administrar, e aí tentar fazer jogos interessantes como vencer fora de casa, como tem feito Coritiba, às vezes que não jogar bem, conseguir, né, ainda assim vencer e tentar subir, né? Eu acho que esse é o objetivo aí de todo mundo. Esse, independente se joga bonito, se joga feio, vai fazer os 3 pontos e no final do ano tá entre os 4. O João, o Atlético vai enfrentar o vice-líder do campeonato, né, o Goiás. Goiás que tem como nome aí mais interessante um jogador que o Atlético quis contratar, que é o Anselmo Ramon. E não conseguiu. Aí fica o problema do Atlético, e terminando também sobre os reforços. Acho que eles só começam jogando se todo o resto do time não estiver bem. Não estiver treinando bem, não estiver dando resultado em campo, e aí é um problema maior ainda pro Odair Hellmann. E pegar o Goiás é pegar o bicho-papão, porque o Goiás vai querer os 3 pontos para encostar de novo no Coritiba, e o Atlético precisa dos 3 pontos, precisa ganhar em casa, precisa dar uma resposta para a torcida. Então, eu acho que no geral tem uma tendência a ser um grande jogo, de ser um jogo em que ambas as equipes vão se lançar ao ataque, que vão procurar esse resultado, e vai ser um jogo aberto, né? O que pode ser um 2-1, pode ser um 1-0 com uma retranca ali, um sofrimento durante boa parte do tempo, ou pode ser uma goleada para algum dos lados. Então, eu acho que vai ser, acima de tudo, acho que vai ser um jogo muito bom e muito legal de se ver. Antes da gente passar para a loteria, gente, quero dizer, a gente está gravando o programa agora, são 9h26 dessa sexta-feira, dia 11, horário da nossa gravação. O programa entrou no ar, vocês viram aí um pouquinho depois. Mas até o momento, né, Ricardo, Matheus, Bório e João, não surgiu nenhum vazamento, digamos assim, de informações sobre a reunião do Conselho do Paraná. Era um assunto que eu tinha imaginado. Isso agora. Então, eu estava imaginando que a gente ia chegar e poder falar um pouquinho da reunião, mas assim, é um pouco do que a gente já falou em alguns outros momentos. Eu falei em alguns vídeos que eu gravei aqui para o canal. Não tem muito para onde sair o Paraná, né, Bório? A SAF é a solução. Dar certo é uma outra conversa, né, Bório? Mas a SAF é o único caminho, né? É a única saída, né? Se não fizer acerto com a SAF, o que vai ser do Paraná? Fechar as portas? Acabar? Pois é. Decretar falência? Não sei. Até hoje, eu estava lendo agora, antes de começar o programa aqui, eu vi um vídeo do Rodrigo Capello falando do Atlético Mineiro, que também está perto de pedir falência. Está bem perto. E já é SAF, né? E é só a prova de que a SAF também não assim, é uma esperança de encontrar pessoas competentes para fazer dar certo. Mas também não é uma garantia de que o dinheiro é infinito e que as coisas vão dar sempre certo. Claro, a gente torce para que aconteça e que encontre alguém responsável, né, para fazer essa gestão de crise aí que o Paraná vive. Mas também não é aquilo... Nossa, agora eu virei playboy, né? Que nem como diz no filme do... não é assim. Tem essa questão também, né? Vamos e venhamos. O Paraná, a gente aguarda, então, fique aí atento aos veículos de comunicação, e se a gente puder, a gente fala bastante do assunto na semana que vem. Agora, João, já estou dizendo para você que eu vou soltar agora a vinheta que vai para o ar agora. Muito bem. Muito bela transmissão. Muito bem. Transições milionárias. Vamos lá, então. Vamos começar, então, pelo nosso teste. Um teste que tem menos jogos nossos. Vocês já logo vão entender por quê. Mas começamos com Atlético e Goiás, Carlos Bório. Eu já vou gastar meu primeiro empate.
Bora, empate, eu vou de Atlético, Ricardo. Vou de Atlético também. Matheus? Atlético. João? Olha, eu vou na contramão e repetindo o que eu também já falei na semana passada. O Atlético ganha fora e perde em casa. Então, Goiás. O João pelo menos mostra que é uma pessoa com critérios, porque ele realmente disse isso no programa passado. Eu disse mesmo. E o Atlético venceu o Amazonas. É aquele negócio. Na pressão que está, vencer fora de casa é mais fácil, porque você não tem uma pressão maior da torcida, uma cobrança maior em campo. Então, se o Goiás sair na frente ou começar a ter um pouco mais de volume de jogo que o Atlético no começo do jogo, a pressão começa a aumentar e o jogador vai ter que tentar blindar isso para não deixar refletir dentro de campo. É isso aí, ó. Tomem essa aula de opinião aí agora, vocês. Opinião. Aqui tem opinião. Matheus, Vila Nova e Operário. Vila Nova. Vila Nova, Ricardo. Queria tanto confiar no Operário, mas sim. Eu vou dar um voto de confiança pela metade, então eu vou gastar meu primeiro empate. Tudo bem. Bório? Vila Nova. João? Olha, eu vou de Operário. Olha aí, ó. Hoje o homem tá do contra, hein? Hoje Coloca ele sempre por último. Não, agora então vai ser o primeiro. Botafogo da Paraíba e Londrina. É a Série C, João. Botafogo da Paraíba e Londrina. Vai ser Londrina. Londrina tá o bicho-papão da Série C e vai continuar sendo o bicho-papão. Eu vou de empate, Ricardo. Eu vou de Londrina também. Matheus? Eu vou de Botafogo. De Botafogo. E você, bora? Londrina. Muito bem. E agora, Ricardo, temos Maringá e Brusque, ainda a Série C. Maringá tá mal, o Brusque vem de troca de comando técnico. Eu vou dar um voto de confiança no futebol paranaense e vou de Maringá. Eu vou de Maringá também, bora. Maringá. João? Maringá. Matheus? Vamos de Dogão. Muito bem, vamos de Dogão. Aí temos um duelo, por isso temos menos jogos. Já teve o jogo do Curitiba e temos um duelo paranaense na Série C, na Série D, perdão. Cascavel e Cianorte. Bório, e aí? Cascavel. Eu vou de empate, Ricardo. Eu vou de Cianorte, que é quem está melhor colocado na tabela. Matheus. Empate. João. Eu vou de Cascavel, que é quem tá pior colocado na tabela. Olha. Ai. Matheus, Azures e Joinville. Empate. Eu vou de Azures, João. Eu vou de... É Joinville? Então eu vou de empate. Empate, o João. Matheus foi de empate também. Bório. Eu também vou de empate. Ricardo. Fecho a lista com empate também. Muito bem. Todo mundo com empate. E o jogo dos times que subiram para a primeira divisão do Campeonato Paranaense, a ida da final, Foz e Galo Maringá. Ricardo. Galo Maringá. Eu vou de Foz nesse jogo. Acho que eu vou errar, mas eu vou de Foz. Bora. Galo Maringá. João. Também vou com Galo Maringá. Matheus. Agora tudo é festa, né? Mas o Galo Maringá atropelou, né? 5-0, então vou dar esse voto de confiança também. Então tá, Galo Maringá. Vamos voltar para a Série A, né? Que volta nesse final de semana. Já está no ar o vídeo do Ricardo, inclusive com Cartola. Bem lembrado, hein? Ricardo, que inclusive dá uma dica ousadíssima, né? Que depois do que aconteceu, eu acho que é talvez a mais ousada do ano. Que é o João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Mas o jogo que eu quero que a gente comece aqui, João, é Flamengo e São Paulo. Cara, e Flamengo e São Paulo é o primeiro jogo depois dessa Mundial de Clubes, dessa ressaca que a gente tá de jogos sensacionais, assim, com os times da primeira divisão. E até lá na TV falaram, né,
Tipo, cara, é impressionante. A gente tava aqui assistindo Real Madrid e Manchester City, Chelsea, Flamengo e não sei o que, e agora vai ter que voltar pra Série A. Tipo, não tem como voltar mais 2 meses de Mundial. Não, ainda vai voltar com um jogo bom, pô. Flamengo verdade. e São Paulo é jogo bom. Queria ver se o primeiro jogo fosse Sport e Esporte e Juventude, que vai ser. Pô, aí é jogão. No O Jacone, com neblina. O Jacone, na neblina, porra, é jogão, pô. Tá maluco? Aí é elite. É a estreia do Crespo, né? Exato. Mas aí eu vou de São Paulo. O Flamengo deve estar na ressaca do Mundial ainda. E o São Paulo teve mais tempo ali para se encontrar, para se preparar. E eu vou de São Paulo. Eu vou de Flamengo justamente pelo contrário, porque eu acho que o Flamengo, depois de tudo que aconteceu nesse Mundial, tá obrigado a ser campeão brasileiro, Ricardo. Eu vou de Flamengo, porque eu vi a escalação no provável time do São Paulo. Olha, acho que o Auckland batia de frente, hein? Então eu vou de Flamengo. Mário, Flamengo. Matheus, Flamengo. Ricardo, Vasco e Botafogo. Mané Garrincha. Estreia de Ancelotinho. É verdade. Nossa senhora. Cara, Lindo Ancelotti. só o Botafogo. Cara, é uma coisa assim que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Só que como é contra o Vasco, que tudo bem, é bom lembrar, né? Ganhou com autoridade do São Paulo no último jogo antes da parada para a Copa do Mundo, o jogo era no Morumbi, só que por ser no Mané Garrincha, putz, sei não se o Vasco fez a melhor escolha, eu vou de Botafogo. Eu também acho que o Vasco bobeou levar esse jogo para lá. Porque, querendo ou não, você iguala a situação. Eu vou de Botafogo também, Matheus Afonso. Eu vou de empate. Empate. Bório. Vasco. Dinizismo. Dinizismo total. João Matheus. Eu vou de Botafogo. Muito bem. Vamos lá, então, para mais um jogo do Brasileirão. Matheus, Corinthians, que vive uma fase tranquila, serena, com seu principal jogador De boa. totalmente integrado às situações do clube. E Bragantino. Um amigo meu falou assim no grupo de WhatsApp, os caras, caramba, o Memphis não foi treinado. Aí ele falou assim, mas cara, era feriado em São Paulo? Eu falei, não, é porque lá na Europa, sempre que era feriado em São Paulo, ele nunca treinou. Ele vive as culturas daqui. Mas, enfim. 1-0 Corinthians com gol do Mendes. Eu vou de empate, Bório. Eu também vou de empate. Ricardo. Eu vou de Bragantino. João Matheus. Eu vou de Corinthians. Vai de Mais de Corinthians. 1-0. Mais de 1-0. Ambos marcam. Ambos marcam. Ricardo, Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro. Fácil. Cruzeiro, Bório. Cruzeiro. João. Esse vai dar empate. Olha aí, ó. Esse é um homem ousado. Matheus. Cruzeiro. Muito bem. Bório, Paris Saint-Germain e Chelsea, final da Copa do Mundo de Clubes. Cara, não tem como ser outro palpite, né? PSG. Tem alguém do grupo aqui que eu acho que não vai apostar no PSG. Não vou falar. PSG, né, cara? Porra. Que jogou contra o Real Madrid, meu Deus do céu. Depois do atropelo, né? PSG também, João. Eu vou de Chelsea tranquilamente. Mas não só por ser do contra, eu acho que nessas horas na final, se o Chelsea começar com um volume de jogo um pouco maior e conseguir fazer 1-0 antes que o PSG entenda o que está acontecendo, ele tem uma chance. Aí que é o problema, né? Eu vou de Chelsea. Ninguém conseguiu fazer isso no mundo. Opa, como não? Como não? Olha aí, ó. Começar com a intensidade em cima do PSG? Ninguém conseguiu fazer. Consegui anular esse ataque meia boca aí. Meia boca. Mas aí eles ainda não enfrentaram Cucurella. Pelo amor de Eles Deus. ainda não enfrentaram. Cara, o Cucurella no jogo do Perdão. Do No jogo do Palmeiras, no jogo do Fluminense,
O Arias ganhou uma jogada, ele deu carrinho, mandou para lateral e ainda fez assim para os caras do Fluminense. Aqui não! Aqui não. Aqui não! Mas é isso. O Cucurella, Enzo Fernandes e Cole Palmer vão ser os nomes do jogo. Anote aí, pode anotar. Cole Palmer, o Kimi Raikkonen do futebol, né? É ele que, se tivesse nascido no Brasil, não seria titular no 15 de Piracicaba. O Cole Palmer, conhecido também como Lloyd. Exatamente. Também. Se você solta agora o Cole Palmer com um moletom preto, uma calça jeans e um sapatênis na 15, É o Jim Carrey. ninguém sabe quem é. Não, acho que o Ricardo tá certo nessa. Ele vai ser mais parado para tirar foto como se fosse o Jim Carrey do que como se fosse o Cole Palmer. Então vamos lá. Falamos, mas eu e o Ricardo de PSG, o João de Chelsea, Matheus. Eu vou de PSG. E o Bora também, né, Bora? Também. Muito Ganhei bem. sozinho. A sorte do Chelsea, do PSG, é que o Botafogo, o Paivismo, não deu certo contra o Palmeiras. Porque senão podia ser reedição do jogo da fase de grupos, e aí o PSG não teria condições. Ia tremer, né? Menos de 4-0. Ia entrar em campo vendo o Igor Jesus, já ia tremer. Tudo. Ó, o Kamehameha ali, os caras já iam, putz, não vai dar certo. Não é hoje nosso dia. Agora, ô João, você que é o nosso especialista em esportes, por favor, UFC Fight Night, para fechar o teste. Nossa. Derrick Lewis e Thalisson Teixeira. Derrick Lewis e Thalisson Teixeira, né? No caso ali no octógono, né? Que pra quem não sabe, tem esse nome porque é um ringue que tem 8 lados, né? Olha, ó. Octógono. Eu acredito muito e eu quero muito que seja uma luta bem pegada, com vários rounds e possivelmente um nocaute. 5, né? Isso aí. Só pode ter 5, né? Não, 5 rounds. Eu adoraria que fosse desse jeito. Porque geralmente quando a luta é muito esperada assim, é tipo Mike Tyson, e eu não vou lembrar exatamente quem era o nome, porque meu pai que conta essa história. Vários. Não pode escolher qualquer nome que você falar. Mike Tyson contra vários. Então, o que acontece? Meu pai conta que ele tava para assistir essa luta e não sei o que. Aí vai começar a luta e pai, ele fala: vou na cozinha pegar um café e eu volto para assistir a luta. Ele foi pegar um café e escutou: começa a luta. Quando ele chega lá, o Mike Tyson já tinha nocauteado. Então é basicamente o que acontece. Um salve pro pai do João que esperou começar a luta para pegar o café, né? Podia ter pego 5 minutos antes. Mas eu acho que pelo menos a luta contra o James Buster Douglas o teu pai conseguiu assistir, né? Porque daí ele conseguiu ver. Mas tá, quem ganha? Para mim é Brasil, mano. É Teixeira neles. Teixeira neles. Matheus Afonso, que fez ali o movimento do Rock Balboa. Não, é que é o seguinte, eu tenho algumas coisas a serem ditas. Derrick Lewis forjou, mentira, não forjou, ele realmente se machucou, mas iria enfrentar Jonathan Diniz, que inclusive treinei com o Jonathan Diniz. Não. Jonathan Diniz, que inclusive treinei com ele, era para essa luta acontecer no UFC 317. Derrick Lewis disse que se machucou, não enfrentou o Jonathan enfrentou outro cara, moeu o cara de pau, e agora ele vai enfrentar outro brasileiro achando que vai ser mais de boa. Ele vai ser nocauteado da mesma maneira. Eu estou com Thalisson Teixeira, aqui é Brasil. Esse Diniz que você citou aí, ele é filho do técnico do Vasco? Não, Primo. mas seria muito legal se fosse. Ele é filho do Wagner Diniz, aquele lateral do Atlético? Também não. Eu gostava muito do Wagner Diniz, tá? Inclusive, só que eles são completamente diferentes, porque o Wagner Diniz era bem baixinho, né? E magro. E pro Jonathan Diniz ser um peso pesado do UFC, você imagina o tamanho que ele seja. Se o Diniz fosse técnico de alguém do UFC, ele também chamaria os caras de perninha ou seria bracinho? Qual que seria? Porradinha. Porradinha mascaradinha. Ele falaria uma vez só, né? Muito bem. 2 votos para Thalisson Teixeira. Por estratégia, do grego estratégia, eu vou de Derrick Lewis, bora. Eu vou de Thales. E aí, Ricardo? Antes do meu voto, eu só queria falar assim, nossa, Matheus, eu queria te dar um abraço, porque a tua infância tem sido muito triste, né? Porque, assim, eu gostava do Wagner Diniz.
Quando perguntaram para ele, conhece Allan Kardec? O atacante do Vasco. Cara, a criança que nasce, que cresce, vendo aquele Vasco do final dos anos 2000 a 2010 ali, naquela década, cara, é sofrido, né, pô? E você achava legal aquilo, então assim... Cara, eu gostava, bicho. Pô, fazer o quê? A minha vida, ela sempre foi pautada pelo futebol, desde muito novo, como é visto. Imagine, uma referência lateral direita, Wagner Diniz. Wagner Diniz. Pô, ele cavava de pênalti, era uma loucura. Passado isso, como eu acompanho bastante o UFC, gostaria muito de gastar meu último empate nessa. Não é possível. Eu vou ser favor Team Brasil. Então a minha aposta é no brasileiro. Muito bem, então eu vou ganhar sozinho, como diz João Matheus. Aí os dois vão lá, se dão um soco ao mesmo tempo, se nocauteiam o empate. Ai, Jesus. Olha, a rodada passada fomos um pouco melhores do que na anterior, no teste de número 45, mas o Ricardo está num momento ruim. Foi o último colocado com 4 pontos. Isolado dessa vez, porque o João Matheus fez 5. Ele e o Bório marcaram 5 pontos e eu e o Matheus fizemos 6 pontos. Olha aí. Então, né, mesmo assim, a gente indo bem, não conseguimos acertar metade das apostas, né? Dá pra ver que a gente entende bastante do assunto, né? Exatamente. Como disse aquela vez um cara que foi ler um cara que comentou no programa, né? Ficar vendo 5 caras comentando que não entendem nada, tô fora. Mas ele viu. Mas aí... Assistiu até o fim, né? Fica aí. Porra, se ele chegou até aqui, muito obrigado. Se chegou até aqui, comente Jonathan Teixeira nos comentários, né? Isso, Jonathan Teixeira. Ainda que era Diniz, mas virou. Ai, meu Deus. O João Matheus, nesse ano de 2025, tem 87 pontos. O Bório tem 101. Eu tenho 108. O Ricardo tem 113. E o Matheus vai ampliando a liderança com 125 pontos nessa temporada. Eu quero ver aqui. Olha, a minha infância foi triste, mas está valendo a pena. É nas diversidades que a gente engrandece, né, Matheus? São pequenos detalhes. Veja só, o Ricardo, ele tinha 17 pontos. O Ricardo tinha 17 pontos de vantagem para o Matheus na temporada passada. O Matheus já tem 12 de vantagem para o Ricardo nesse momento. Pô, abrindo aí uma possibilidade, né? Uma chance, como diria um amigo meu, uma chance de briga aí no acumulado de 2 temporadas. E se terminar empatado, a gente vai fazer um UFC aqui do canal, hein? Matheus e Ricardo. Eu aposto no empate e ambos marcam. É isso, é bom. Senhores, até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu.